Começa agora na Guarabira FM. Sam de Corpo e Alma, com Rafael Sam. Talvez você nunca tenha ouvido falar em TEA, mas se eu disser transtorno do espectro autista ou autismo, você vai lembrar que em algum momento da sua vida você ouviu falar nesses termos ou conhece alguém que trata crianças, adolescentes com autismo, ou até um adulto que depois de algum tempo diagnosticou-se como autista. Meus amigos, hoje esse é o tema do nosso programa. O episódio de hoje está recheado de informações. Eu quero chamar a atenção especialmente dos pais que têm crianças, bebês. É muito importante o que você vai ouvir a partir de agora. Você fica ligado, eu sou Rafael Sam, o programa está muito bom, todo dia uma novidade, então fica aí porque é informação que faz a diferença. Estamos no ar. Comece o dia Sam de Corpo e Alma, olhando o ser humano nas dimensões bio, psicossocial e espiritual, de segunda a sexta, 5:45 da manhã, com Rafael Sam. No mundo todo, estamos promovendo ações com o intuito de diminuir a desinformação com relação ao transtorno do espectro autista, o famoso TEA, no termo mais científico, diminuindo o preconceito, o estigma, reforçando a importância do diagnóstico, do tratamento precoce. Então, o transtorno de autismo ou autista é uma condição que, na maioria das vezes, se manifesta na infância, já na infância, e se caracteriza por uma dificuldade de comunicação verbal, não verbal. A criança com diagnóstico pode desenvolver a conversa, a fala, mas sem aquela conversação de ida e volta. É aquela criança que a gente chama e ela não observa, daqui a pouco a gente vai explicar isso também, e inclusive interfere na interação social e é caracterizada por um padrão de comportamento. E esse é um transtorno que, minha gente, acontece com muitas crianças e muitas famílias sofrem com essas questões todas e nós precisamos buscar entender o que é que acontece. Para melhor entendimento, hoje eu tenho um convidado especial, o Dr. Tiago Castro, que é pediatra e é pai de criança autista. Daí porque nós selecionamos a sua participação, porque além de pediatra, o Dr. Tiago Castro, com atuação pelo sudeste do país, um dos mais renomados do país, respeitado nesse assunto, além de médico pediatra, especialista em crianças, ele tem criança autista, então é muito envolvido na temática. E vocês prestem atenção que ele vai trazer sinais, atenção quem tem crianças abaixo de 1 ano especialmente, sinais de autismo que você vai com certeza prestar mais atenção. Doutor Tiago é quem conversa, é quem introduz esse tema que certamente será alvo de muitas investigações aqui do nosso programa. Autismo, preste atenção, sinais que você deve ficar ligado. Olá família, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Tiago Castro, sou pediatra, pai de uma criança autista. Vamos falar hoje um pouquinho sobre 10 sinais de autismo em bebês? Sim, em bebês. Por que eu digo em bebês? Porque é possível perceber sinais de alerta antes do 1º ano de vida. Claro que quando nós consideramos o DSM-5 de 2013, lá quando fala reciprocidade socioemocional, comunicação verbal e não verbal, quando eu estou diante de uma criança de 18 meses, é muito mais palpável eu compreender esses sinais do que um bebê, por exemplo, de 9 meses. Mas eu vou mostrar para vocês que é sim possível estar atento a alguns sinais de alerta. Lembrar também que ter um ou outro sinal de alerta não confere o diagnóstico, e o diagnóstico feito antes de 1 ano de idade precisa de muita atenção, muita acurácia e responsabilidade também de quem vai realizá-lo. Eu tenho alguns bebês realizado diagnóstico antes do 1º ano de idade, mas são bebês que tinham uma história familiar muito importante, que eu acompanhei desde o nascimento, que eu tive ali a possibilidade de falar do diagnóstico, iniciar as intervenções e mantive o acompanhamento para ver se a gente estava certo naquele diagnóstico, e nestes casos o diagnóstico estava correto. Então vamos lá. Primeiro sinal que você deve ficar atento é o contato visual.
Uma criança, desde as primeiras horas de vida, ela olha na sua mãe. Sabe aquele nascimento, aquela explosão de ocitocina? O bebê, depois que nasce, ele dá aquela dormida durante algumas horas para também recuperar do nascimento, mas quando recupera, já na parte amamentar ali, ele namora sua mãe, ele namora seu pai. Eu estou com o bebê neste momento, talvez quem vá assistir esse vídeo daqui a uns anos, né? Mas nesse momento o Mateus, ele está com um pouco mais de 45 dias. E o meu bebê, de 1 mês de idade, se eu ficar estimulando, conversando com ele, aquela questão toda, ele olha para mim durante 3, 5, 7 minutos. Sim, um bebê de 30 dias, um bebê de 45 dias, ele olha por vários minutos, conectado, sorrindo. Ele tem expressão facial. Já no 2º mês de idade, esse bebê, ele se expressa, ele acorda sorrindo, ele tem já alguns sons ali, alguns grunhidos bem gostosinhos. Então isso é o que é esperado no bebê. Então, se falhar esse contato visual, essa expressão facial, a gente tem que ficar atento. 2. A própria dificuldade na amamentação. Porque sabemos que boa parte das crianças dentro do transtorno do espectro autista podem ter dificuldade motora e também dificuldade sensorial. E o que é amamentar se não uma questão motora e também sensorial de sentir ali as texturas? Então muitas mães referem, quando nós vamos fazer um diagnóstico às vezes com 2 aninhos, que lembra disso, que a criança tinha dificuldade para amamentar e não olhava durante a amamentação. E paralelo a tudo isso, como essas coisas geravam desconforto, eu tenho o 3º sinal, que é uma irritabilidade. Essa criança, ela tem uma irritabilidade expressiva, é uma criança que tem, sabe, sempre um choro, precisa sempre estar sendo chacoalhada, é uma criança que demanda absurdamente demais dessa família. Não apenas uma irritabilidade tremenda, às vezes a gente também pode ter o contrário. Muitas e muitas famíliam me falam que tinham a sensação de que não havia neném dentro de casa. E vocês sabem que todo neném demanda, todo neném gosta da expressão facial, todo neném gosta de olhar para você. Se você está amamentando seu bebezinho ali de 3 meses e meio e você começa a falar comigo, ele começa a resmungar, porque ele quer a sua atenção. Então a sensação de que um bebê que não se importa com nada, que não existe um bebê, também é motivo de atenção. 4, na verdade eu estou falando 4, mas vocês percebem que eu falo 3, 4 sinais quando eu trago um tópico, né? 4, o sono. O sono pode ser um fator que deve te chamar a atenção. Um sono irritado, um sono que não consegue dormir, não consegue relaxar, às vezes por uma questão sensorial, às vezes por uma dificuldade. Então aquele bebê extremamente difícil de dormir, e o contrário também. Um bebê que dorme demasiadamente, a sensação que não tem bebê em casa porque ele é realmente hiporreativo. Eu me recordo que aí vai tendo algumas singularidades. O nosso filho em especial, ele não aceitava dormir no colo, ele só dormia dentro do berço. O inverso é verdadeiro, tinha criança que só dorme no colo, ou seja, percebe que começa a seguir padrões. Não é normal, não é natural uma criança não aceitar dormir no colo, não é natural uma criança não aceitar dormir no berço, não é natural uma criança só aceitar dormir no berço, não consegue dormir na cama. Então padrões que se repetem, que estão às vezes nessa questão do sono, deve chamar a atenção de vocês. A interação é um outro sinal muito importante. As crianças gostam de pessoas. Um bebê de 3, 4 meses, ele acorda chamando basicamente um pai. O bebezinho de 6 meses, ele tem ali toda uma interação, você faz balbucios com ele, brinca, ele olha, ele engaja. Uma criança de 9 meses, ela engaja com outra assim, que ele fica eufórico quando vê outro bebê. Então a interação interpessoal, a interação entre crianças deve chamar a sua atenção. Balbucios. A criança que não emite sons nos primeiros meses de vida, uma criança que tem poucos balbucios, essa criança tem ali 6 meses, ela não está fazendo babá. Quando ela tem 9 meses, ela não está alternando entre vogal, consoante, vogal, uma diferente consoante, então babababé. Quando ela tem 1 aninho de idade, ela não tem ali os balbucios já com alguma funcionalidade, ou seja, mamã para mamãe, papá para papai, bobô para vovó. Então deve chamar a atenção de vocês essa questão dos balbucios. A criança, outro importante, 7, a alternância ali de interação. Então eu falo lá, 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 e a criança espera, depois ela faz lá, 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 lá. Isso já a partir do 6º mês é perceptível.
8, um sinal muito importante também, gente, a criança ela faz cópia. Um bebê de 9 meses, ele já começa a fazer caretinha. O bebê de 1 ano de idade, se você fala assim, faz fusquinha, faz caretinha, faz cara de assustado, então a gente pode ter sinais de falha na imitação. Lógico, essa questão de imitação, né, a dificuldade de apontar. Aí a gente vai entrar em outra questão que é o compartilhamento, que também pode falhar. Então, aquela criança de 9, 10 meses, tá todo mundo olhando para um lugar, ela não olha, todo mundo fala, olha ali, ela não olha para o pai quando o pai fala, ela não olha quando a mãe fala. Uma criança de 9, 10 meses, gente, quando senta na frente do consultório, quando tá com seus pais ali no colinho, ela olha pra mim, durante o tempo que eu tô falando, ela tá me olhando. Aí a mãe vai lá falar, ela olha pra mãe, o pai vai olhar, ela olha pro pai. Então a gente tem que estar atento nessa questão do compartilhamento. Atraso motor é um importante também sinal de alerta. Essa criança às vezes dificuldade mais para rodar, para girar o tronco, para sentar, para andar, para engatinhar. Então deve chamar a atenção de vocês. Introdução alimentar com dificuldade na alimentação, dificuldade na percepção das texturas, dificuldade na deglutição. Então também é um sinal muito importante. Percebeu que a gente tem um monte de sintomas e sinais que quando eu falo, gente, se eu tenho um bebê aqui que não está olhando para a mãe quando amamenta, que teve dificuldade com a amamentação, extremamente irritável, tem 1 ano e ainda não dorme, não faz balbucios, tem dificuldade ali na interação interpessoal, ele tem dificuldade na parte motor, ele teve dificuldade na introdução alimentar, ele tem dificuldade no compartilhar, ele tem dificuldade de alternar ali ao consoante, ele tem dificuldade de imitação, ele tem dificuldade de bater palma, mostrar dedo, fazer tudo. Você concorda que a gente pode estar diante de um diagnóstico do transtorno espectro autista? Então, não é para você se assustar se seu bebê tem um ou outro sinal desse. Longe disso, mãe. É para te levar a informação, te fortalecer, para que na possibilidade de um diagnóstico você possa saber como conduzir. Porque eu vou sempre falar, o autismo não é o problema é a desinformação. É você não ter um diagnóstico verdadeiramente precoce com tratamento verdadeiramente adequado. Você está ouvindo Sam de Corpo e Alma. E aí, gostou? Vamos fazer mais edições sobre esse tema? Com certeza, ele ajuda muitas famílias, muitas crianças e melhora o diagnóstico, o tratamento, acaba-se com o preconceito, ou pelo menos diminui o preconceito entre nós e você continua sendo uma pessoa esclarecida para viver sã de corpo e alma. Diga como é que você está sentindo esse programa, como você está acompanhando, como você está recebendo, quais as suas impressões. Participe também, conte suas histórias, sugira temas, traga informações para que nós possamos viver sã de corpo e alma. Sam de Corpo e Alma.